60 anos, a Bíblia ocupa o primeiro lugar entre os livros mais vendidos do mundo. A Wycliffe Global Alliance revelou que pelo menos 3,9 bilhões de pessoas têm uma Bíblia disponível em sua língua nativa. Um trabalho que não é nada simples. Para garantir que a veracidade dos textos bíblicos seja preservada, sociedades bíblicas são mantidas em centenas de países, formadas por representantes de diversas denominações cristãs. Mas entre ter acesso a uma Bíblia e compreender realmente o que ela diz, existe uma enorme lacuna. Podem as escolas cumprir esse papel? É sobre isso que vamos conversar no episódio de Educação, que começa agora. Escolas confessionais são estruturas comprometidas com uma educação formal e um programa pedagógico, porém que não se desligam de uma estrutura alicerçada em princípios morais, filosóficos e espirituais. Em meio a uma sociedade laica, ser confessional é ser diferente. Mas seria também uma oportunidade de vivenciar uma educação ainda mais plena e igualitária em seus preceitos? Falar de um Deus, professar uma fé e ensinar valores eternos são lições integrantes, feitas através da atuação da capelania escolar. Um capelão, ele é um líder espiritual para uma instituição, seja uma instituição de saúde, seja uma instituição educacional, seja até mesmo uma instituição política, né, como o Exército, as Forças Armadas têm capelães, mas ele é uma referência espiritual. A ideia dele é que ele seja esse líder espiritual que conduz reuniões espirituais. O capelão é todo líder religioso, seja de qualquer denominação ou confissão religiosa, que de alguma forma ele faça o seu trabalho longe do ambiente que seria o ambiente religioso costumeiro. Então, um pastor seria uma igreja. O capelão é a figura de um pastor, só que agora está aplicado exclusivamente para um ambiente diferente, uma escola. As atividades espirituais são transversais a toda estrutura acadêmica da instituição. Em termos concretos, o capelão é o responsável pela vida espiritual de cada um dos membros da instituição educacional. E como realizar esse trabalho? Realiza através de um plano mestre de desenvolvimento espiritual que permeia o que é transversal a todas as atividades que tem neste estabelecimento. As atividades acadêmicas, as atividades sociais, as atividades esportivas, as atividades artísticas, o desenvolvimento administrativo da gestão e instituição. São influenciados diretamente pelo trabalho que realiza o capelão. E não é necessariamente um só capelão. Já estamos estudando para o próximo ano. Temos uma equipe de 3 capelães, incluindo uma mulher, que pode atender a algumas das necessidades próprias do âmbito feminino da nossa instituição. O capelão dentro da escola, a responsabilidade dele é pensar em ações, em atividades, em rotinas que promovam uma vida espiritual, que promovam experiências espirituais, não apenas para os alunos, mas para todos aqueles que estão de alguma maneira envolvidos com o contexto escolar. Sejam os funcionários, os professores, os servidores da instituição, também os pais, né, os responsáveis desses alunos e, em alguns casos, até mesmo de pensar em como essa escola pode promover atividades espirituais para a comunidade. É interessante ver que quando conversamos com pessoas não vinculadas à Igreja Adventista, mas que estão na área da educação,
nos fazem a pergunta: por que termos um capelão? Nós temos um capelão porque acreditamos que a educação envolve o desenvolvimento pleno de todas as faculdades do homem. O ser humano, ele tem o seu aspecto físico, o seu aspecto mental, o seu aspecto espiritual. Seria muito mais fácil se nós nos preocupássemos com apenas um desse aspecto. Vamos desenvolver o aspecto físico, então vamos cuidar da saúde, bons hábitos alimentares, cuidado com o corpo e pronto, esquecemos os demais. Mas não pode ser assim. Nós temos que pensar no ser humano como esse todo que necessita se desenvolver harmoniosamente. Os três aspectos: físico, mental e espiritual. E esse é um grande desafio. É proposta da educação adventista proporcionar uma educação holística, que a criança ou adolescente ele cresça em todos os aspectos. E a gente entende que é parte do desenvolvimento harmônico esse desenvolvimento espiritual também. E que não que o capelão esteja restrito apenas ao desenvolvimento espiritual, mas que quando a gente promove saúde emocional, quando a gente promove um ambiente onde a criança ou adolescente ele pode não apenas falar de conteúdos de classe, mas ele pode falar de outras coisas, de questões familiares, ele pode saber e conhecer sobre Deus ou desenvolver uma espiritualidade, a gente está promovendo esse desenvolvimento harmônico, esse desenvolvimento integral. Como é filosofia da educação adventista promover isso, então o capelão entra com esse papel de fechar esse ciclo de conteúdos acadêmicos, né, a relação com a família e tal, e também do desenvolvimento espiritual. Poucos colégios não confessionais visitam os pais dos alunos nos seus lares. Então, quando dizemos à autoridade educacional do governo que nosso capelão visita, junto com o professor do curso, as famílias em casa se questionam o que é certo. Certo é instigar o desenvolvimento da pessoa, invocar a preocupação, mostrar que estamos preocupados com ela e seu processo de desenvolvimento não se concretiza somente na aula, no colégio, mas sim envolve outras áreas. Nosso trabalho de capelania nessa linha é vital. Poderia eventualmente nos faltar um professor em outra área, poderia nos faltar um diretor em outra área. Mas de acordo com a visão que temos, não pode faltar um capelão em uma instituição educativa adventista. Porque é quem nos assegura o desenvolvimento de uma dessas faculdades, que nós buscamos desenvolver bem, que é a faculdade espiritual. São conselheiros dos pequenininhos mesmo. Um outro momento estão tristes, chateados, chegaram de casa, eles não querem, não quero assistir uma sala de aula, eles não estão ali, estão se sentindo um pouco mal. Poxa, capelão, você pode conversar com ele? Ele está chorando aqui. Não é uma questão pedagógica, não é uma questão de uma orientação educacional somente. Seria mais uma palavra de conforto, uma conversa com uma figura pastoral já marcando a mente dele que ele pode contar com um líder espiritual. E eu estou disponível para ele ali. Então, de alguma forma, os garotinhos, eles vêm, nós conversamos, então eles vêm na minha sala, nós temos um momento, tem um sofá para eles sentarem, a gente conversa ali com eles e, de uma forma, tenta acalmar o coraçãozinho deles. Dali, fica muito claro, como é uma criança, as crianças, normalmente, por elas mesmas, não têm os seus problemas, as suas pressões, elas são intrapsíquicas, estão na mente. Então, a gente conversa com elas, uma história que a gente conta, um verso bíblico que a gente lê, uma oração, uma conversa, uma demonstração do carinho, um abraço desse garotinho aqui, dali ele já começa a mostrar algum outro mundo para nós. Que veja, não fica só recluso esse ambiente de escola. Em alguns momentos a gente percebe algumas dificuldades, algumas questões de relacionamento dentro da própria família. Claro que a nossa intenção não é motivar essa garotada a falar pra gente essas questões, mas se ele entender que ele pode se abrir com a gente e quer se abrir, claro, ele pode confidenciar. Somos pastores. Então, de alguma forma a gente faz um trabalho assim bem individualizado, mas de uma forma coletiva também. O que seria o coletivo nos pequenos? A capela, que é uma aula exclusiva comigo, toda semana nós temos. E lá a gente canta, a gente pula, a gente brinca, a gente grita, depois faz silêncio também, bastante oração. E a intenção ali justamente que a gente converse assim, sobre Bíblia, mas principalmente começar a incutir na mente e no coração deles alguns valores. Claro, desde a questão de educação, dos princípios, de valores, de missão e nas questões não só propriamente de cunho religioso, embora nós entendamos que o religioso permeia todos nós, mas questões que de alguma forma vão construir e marcar o caráter dessa criança aqui.
Quando a gente vai na capela, a gente brinca, faz história, faz oração. Quando a gente vai pra capela, quando ele conta uma história, é bem legal, assim, porque a gente aprende coisas que a gente nem sabia que existia. Que nem sabia que era possível, que já aconteceu, assim. Lá a gente recebe oração, a gente vai lá e ora, é muito bom. Eu aprendo muitas histórias na capela. Eu gosto muito do pastor porque ele faz história pra gente. Ele prega nas igrejas. Ele ensina crianças que não sabem de Jesus. Ele ensina música pra gente. Hoje ele falou que o Jonas ele entrou num barco, que ele ia para Nínive, só que ele entrou num barco e fugiu para outra cidade. Aí ele foi no fundo do navio, dormiu. Os marinheiros foram chamar ele para ele acordar por causa que estava uma tempestade. Ele falou que era tudo culpa dele para jogar ele no mar. Aí eles jogaram dentro do mar e um peixe engoliu ele. E o que você aprendeu com essa história? A gente tem que ser obediente a Jesus. O pastor faz brincadeiras, histórias. Eu acho que todo mundo já conhece que às vezes a ovelhinha está perdida. E a gente é a ovelhinha. E o pastor, que é Jesus, vem nos levar para o caminho dele. Eu gosto de ir na capela porque é muito legal. Eu gosto muito que a escola adventista tem pastor. Porque cada dia a mais eu aprendo de Jesus. Para os maiores, então já a garotada de Fundamental 2, de médio também, esses daqui eles continuam com desafios semelhantes aos dos pequenos, só que agora a questão que para a criança a dificuldade dela é se construir, para o adolescente é o contrário, o deles é desconstrução total. Aí o que é? Um dia eles estão bem com a gente, outro dia eles não estão bem. Um dia eles estão bem consigo próprio, outro dia eles não estão também. Então o desafio com eles é maior ainda. Em que sentido? Na parte do aconselhamento. Então a gente senta junto, mesma questão, como uma criança. Sentamos, conversamos, só que agora aqui a conversa nossa é de uma forma, em vez de ele desconstruir princípios e ideias que ele tem importantes para o coração, que de alguma forma ele está em dúvida, nós ali estamos justamente como aconselhador para dar um apoio para esse nosso amigo. De uma forma coletiva, são as capelas também. Algumas aulas que nós apoiamos os professores de religião, sociologia, filosofia, de alguma forma alguns temas ali eles permeiam e passam para essa parte da religião. Então, de uma forma, eu representando a parte religiosa do colégio, nós vamos lá, conversamos um pouquinho da parte histórica, tentamos dar um vislumbre para eles que a religião, ela permeia tudo na vida. E nesses momentos eu dou apoio para os professores também. Me recordo de uma ocasião. Eu estava dando aula de religião e o tema principal era as etapas do juízo. Notava que uma de minhas estudantes tinha o livro, mas não lia. Estava com a Bíblia, no entanto, parecia que estava em outro lugar. Seu nome era Andréia. Me chamou a atenção porque Andréia sempre é uma das alunas que participa, que gosta de falar, que pergunta. Não é adventista, embora goste de falar muito de Jesus e da Bíblia. Logo, no momento seguinte, a chamei na minha sala. Conversamos por algum tempo e ela mencionou que estava passando por alguns problemas familiares. Havia tomado a decisão naquele dia de tirar sua vida. Quando ela foi para minha sala, pôde desabafar. Então, ali a assustava o assunto das etapas do juízo. Estava preocupada porque pensava: se o meu nome estivesse sendo julgado agora no céu, eu estaria perdida. Pude compartilhar com ela as boas novas do Evangelho, da graça que Jesus nos proporciona, e também fazer um trabalho com a família, para que ela possa ter segurança de sua salvação e poder, em sua juventude, aproveitar isso e ser feliz. Gozar e ser feliz. Uma história que marcou foi de uma menina que ela estudou na rede adventista, né? E com um capelão ela teve uma experiência, um capelão estudou a Bíblia com ela conheceu, ela se interessou. Eu sempre tive muita curiosidade, assim, fui sempre muito questionadora. E eu tinha muito
interesse sobre a palavra de Deus, sobre quem de fato ele era, né? Coisas que surgem nessa fase de idade. E então surgiu um colégio adventista na minha cidade, né? Que é o Colégio Adventista de Itaboraí. E minha mãe matriculou eu e o meu irmão mais novo lá. E fui para lá na 6ª série, mais ou menos. A minha professora de religião explicava e ela falava de uma maneira tão bonita e tão bem que a gente sentia vontade de conhecer mais e de saber quem é esse Deus, porque da maneira que ela falava dele as coisas faziam muito sentido e isso aguçava a nossa curiosidade, a gente tinha mais vontade de saber quem ele era. E eu tenho muito carinho por ela porque sou muito grata por ela ter me apresentado um Deus tão bonito. E ela resolveu fazer faculdade em uma instituição adventista por causa da influência desse capelão, né? Que ela entendeu que talvez seria um ambiente mais bacana para ela continuar se desenvolvendo não apenas no conhecimento acadêmico que ela ia ter, mas também nessa jornada que ela estava de descoberta de Deus, da vontade de Deus. Em 2014 eu estava me formando no 3º ano do ensino médio e eu estava um pouco perdida sobre o que eu faria, assim. Eu estava num momento complicado, tanto na minha casa quanto comigo mesma, e eu achei que o NASP seria a melhor solução, porque aqui eu sei que eu poderia ter um encontro com Deus que eu não estava tendo onde eu estava. Nesse contexto, ela chegou no NASP e ela tinha criado essa coisa de procurar o capelão, então logo que ela chegou, ela foi me procurar pensando já nisso. Eu achei muito interessante porque era uma adolescente, ainda mais com a sensibilidade espiritual, me procurou porque ela queria continuar desenvolvendo essa experiência com Deus. Chegando aqui foi bem no início, né? Eu cheguei em 2015, né? Que foi o ano passado. Eu conheci até então o nosso conhecido pastor, que é o pastor Tiago Rodrigues. Ele tinha uns sermões que mexiam muito comigo, não vou dizer aquela de maneira emocional, de chorar, mas eram de mexer com a minha cabeça e eu questionar muitas coisas. Foi com ele que eu pude entender o que é realmente viver para Cristo e viver com Cristo, né? Eu saí do NASP depois, mas no início desse ano eu voltei lá para fazer o batismo dela. Me batizei tem alguns meses só, foi esse ano, e para mim foi muito especial, foi uma surpresa, porque inclusive o pastor Tiago ele não está mais aqui no campus, mas ele veio fazer o meu batismo e foi muito especial para mim, porque eu pude ver também o amor de Deus por mim através do amor dos meus amigos e do amor do pastor Tiago pela missão dele e por cada pessoa que ele pode trazer para Cristo. Ela entendeu, que eu falo do papel do capelão, acho que isso exemplifica muito bem, não o meu trabalho, nem o trabalho do capelão que ela teve, mas o trabalho da capelania de uma forma geral. Que isso deu para ela o desejo de ter uma experiência com Deus, mesmo ela saindo da escola, mudando de capelão, mudando de pastor e tal, né? Mesmo assim, ela ainda continuou com esse mesmo interesse, com esse mesmo desejo. Meu primeiro contato com a Bíblia, estudar de verdade, foi no meu colégio Adventista de Itaboraí. Então eu estou aqui no NASP, continuo estudando a Palavra de Deus e foi aqui que eu tive um contato maior com a Palavra por meio de um capelão que hoje eu tenho como amigo, que sem dúvida tem total influência, tanto no meu entendimento da missão, quanto no meu entendimento do serviço a Cristo, do quanto eu devo ser apaixonada por Ele, porque Ele é muito mais apaixonado por mim. Se a salvação não fosse nosso objetivo principal, nós não teríamos a razão de existência. Cada aluno que ingressa em uma instituição adventista, o objetivo que temos para ele é precisamente que encontre Jesus face a face e tenha a opção de entregar sua vida a Ele. Quem cria as estratégias para que isso aconteça é o departamento de capelania. Quando nos dizem que nós descuidamos do rigor acadêmico, por causa da formação de valores, da formação espiritual, eu digo que não descuidamos desse rigor acadêmico, mas nossa razão de ser é a espiritualidade e a formação de valores. E esse rumo, essa área de desenvolvimento, está nas mãos da capelania. Está em manos da capelania.
Pitágoras certa vez disse: a melhor forma de um homem se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Diariamente somos lembrados, olhando as belezas que nos cercam, olhando as igualdades e diferenças entre cada ser deste universo, quão pequenos somos e quão pouco sabemos sobre a vida e os seus propósitos. Um livro que é um guia, que nos ensina acerca daquilo que já aconteceu, nos explica o presente, nos aponta para o futuro. É a confortável certeza de que temos um mapa a seguir. É uma lembrança. Não estamos sozinhos. Interessante que nessa programação e nesse pensamento nosso, nós construímos justamente um raciocínio que é permeado pela Bíblia. Alguns perguntam, mas por que vocês usam Bíblia na escola? Bom, de alguma forma, mesmo o meio que nós observamos aqui, todas as leis, a parte dos valores morais, não existe objeção para o que a Bíblia coloca para nós. E como estudioso, eu percebo que de alguma forma, nenhum outro lugar nós conseguimos colecionar num ambiente só, numa literatura só, o que é necessário para você realmente construir o valor de um ser humano. Então nós usamos a Bíblia, que ali já está colecionado, mais fácil para nós. E é dali que a gente resgata exatamente para a nossa história, para a nossa vida. Dentro dessa história, nós percebemos claramente que o ser humano, ele dentro dele, parece que existe um conflito. De alguma forma, nós vemos meninos e meninas aqui fazendo coisas fantásticas, incríveis, que um joia para eles serve. Mas em outros momentos você percebe um choro, um desespero tão grande, fala assim, como isso? E em volta de nós, o mal, que resposta damos para isso? Bom, de alguma forma a gente percebe que nós não estamos tão perfeitos como lá no começo a Bíblia diz para nós que nós estamos. E a nossa busca, isso aqui sociologicamente falando já sabe, todos nós buscamos um lugar de paz. Isso nós não encontramos, nós tentamos construir esse ambiente para nós. E de fato, todo ser humano busca isso. E aqui no Colégio Adventista nós tentamos dar um direcionamento para isso. A Bíblia direciona assim para nós. E de fato, toda essa busca nossa ela está direcionada para um só. Deus. E Deus pode, Ele pode calar bem fundo no nosso coração. Ele pode acalmar tudo que nós temos de tristeza, de ansiedade, de cansaço, de opressão, seja o que for. Ele consegue organizar nossa história interiormente. Isso aqui para nós seria a redenção. E como educador, a gente tem esse privilégio, mesmo que tem os pais, de ver o desenvolvimento do ser humano desde criança, na sua adolescência, na sua juventude e se desenvolvendo completamente, harmoniosamente. E essa é uma responsabilidade que nós temos, também dada por Deus, de restaurar no ser humano a imagem do seu Criador. Nosso Criador é perfeito, em todos os aspectos. E quando nós trabalhamos com essa concepção de restaurar no ser humano a imagem do Criador, nós temos que buscar o seu desenvolvimento completo. O pressuposto da educação adventista é o conceito bíblico de que o ser humano não é inerentemente bom, ele é caído e precisa ser restaurado. E por essa razão, Ellen White diz que a obra da educação e da restauração se confundem, são a mesma, porque o ser humano precisa melhorar. E existem também ideologias e até mesmo teologias sociais, do evangelho social, onde as pessoas acham que melhorando o ambiente externo ou melhorando a sociedade, você melhora o ser humano. Esse não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é você transforma o interior da pessoa ou muda a mente dela e ela vai então exercer sua influência positiva sobre a sociedade. Do contrário, seria uma espécie de maquiagem. Toma, por exemplo, o sistema penitenciário. Você leva a pessoa à prisão e você acha que por ela ficar confinada, ela vai melhorar. Se não houver uma influência, em muitos casos da própria religião, de uma conversão, ele vai sair da prisão do jeito que era, ou quem sabe até pior. Então, se não houver esse elemento de conscientização e de uma mudança interior, não vai ocorrer. E nesse sentido, o sistema educacional adventista propõe mudar o ser humano, mudar sua mente para beneficiar a sociedade, e não o contrário. A educação adventista,
contribui realmente para o crescimento do ser humano, para o seu desenvolvimento, para que ele seja um cidadão competente, para que seja feliz, para que forme uma boa família, para que seja um profissional bem-sucedido. Esse é o objetivo da educação adventista, mas seria incompleto se parasse aí. Continua. A educação adventista tem como objetivo preparar esse cidadão para viver bem neste mundo, como já falamos, mas também para viver no reino celestial. Esse é o grande objetivo da educação adventista. Estarmos juntos com os nossos alunos um dia, vivendo eternamente num paraíso, num lugar feliz, onde não tem mais sofrimento, não tem dor, não tem morte e onde nós vamos ter o privilégio de conversar e de aprender diretamente com aquele que é o professor dos professores, o mestre dos mestres. Então, ser um educador adventista é ter um grande privilégio, uma alta responsabilidade, mas um grande privilégio, porque nós temos essa profissão de educar, de preparar bons cidadãos e temos a missão, que é a mesma da nossa profissão, de preparar esses cidadãos para serem competentes, bem-sucedidos na sociedade, mas também serem os nossos colegas na escola celestial. E esse é um privilégio muito grande. E só quem vive a educação adventista pode sentir essa responsabilidade e esse prazer, esse privilégio de ver o desenvolvimento do ser humano, o seu crescimento e um dia desfrutar com esses mesmos alunos um espaço, um lugar maravilhoso que está sendo preparado por todos nós e no lar celestial. Deus é a lei e o legislador do universo. As palavras de Albert Einstein nos lembram o propósito e a necessidade de nos voltarmos para aquele que tudo criou. Uma escola confessional é necessariamente uma escola que entende a necessidade de viver a espiritualidade dentro de suas paredes. Pois sem essa peça, não conseguimos terminar de montar o quebra-cabeça da vida.